Salve minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho. No vídeo de hoje nós daremos início ao pequeno livro, na verdade uma carta de São Tiago, tá? Apenas 5 capítulos, vamos fazer em 2 vídeos, tá bom? Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se aí no canal. Vamos à leitura. Carta de São Tiago, capítulo 1. Endereço e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos espalhadas pelo mundo. A provação amadurece a fé. Meus irmãos, fiquem muito alegres por terem que passar por todo tipo de provações, pois vocês sabem que aprendem a perseverar quando sua fé é posta à prova. Mas é preciso que a perseverança complete a sua obra em vocês, para que sejam homens completos e autênticos, sem nenhuma deficiência. Sabedoria para testemunhar. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, que peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá sem impor condições. Todavia, é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que o vento leva de um lado para outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois é indeciso e instável em tudo o que faz. O pobre e o rico. Que o irmão pobre se orgulhe da sua alta dignidade, e o rico se orgulhe de perder a sua posição social, porque o rico desaparecerá como a flor da erva. O sol se levanta, vem o calor e seca a erva, e lá se foi a beleza do seu viço. É assim que o rico vai perecer no meio dos seus negócios. Deus não testa ninguém. Feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque, uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Quando tentado, que ninguém diga, Deus está me tentando. Porque Deus não é tentado a fazer o mal, nem tenta a ninguém. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que o atrai e seduz. A seguir, o desejo concebe e dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus só faz o bem. Não se enganem, meus queridos irmãos. Qualquer dom precioso e qualquer dádiva perfeita vem do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há fases ou períodos de mudança. Por sua própria iniciativa, Ele nos gerou por meio da palavra da verdade, para que nos tornássemos as primeiras dentre as suas criaturas. A lei da liberdade. Vocês já sabem, meus queridos irmãos, cada um seja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para ficar com raiva, porque a raiva do homem não produz a justiça que Deus quer. Por isso, deixem de lado qualquer imundície e sinal de malícia, e recebam com docilidade a palavra que lhes foi plantada no coração e que pode salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmos. Quem ouve a palavra e não a pratica é como alguém que observa no espelho o rosto que tem desde o nascimento, observa a si mesmo e depois vai embora, esquecendo a própria aparência. Mas quem se concentra numa lei perfeita, a lei da liberdade, e nela continua firme, não como ouvinte distraído, mas praticando o que ela manda, esse encontrará felicidade no que faz. A verdadeira religião. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganando a si mesmo, e sua religião não vale nada. Religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Capítulo 2. Deus prefere os pobres. Queridos irmãos, não misturem com certos favoritismos pessoais a fé que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Por exemplo, entra na reunião de vocês uma pessoa com anéis de ouro e vestida com elegância, e entra também uma pessoa pobre, vestida com roupas velhas. Suponhamos que vocês deem atenção à pessoa que está vestida com elegância e lhe dizem:
Sente-se aqui neste lugar confortável. Mas dizem à pessoa pobre: fique aí em pé, ou então sente-se aí no chão, perto do estrado dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e julgando os outros com péssimos critérios. Ouçam, meus queridos irmãos, não foi Deus quem escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para torná-los ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu àqueles que o amam? E, no entanto, vocês desprezam o pobre. Ora, não são os ricos que oprimem a vocês e os arrastam perante aos tribunais? Não são eles que difamam o nome sublime que foi invocado sobre vocês? Se cumprirem a lei mais importante da Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, vocês estarão agindo bem. Mas se vocês fazem diferença entre as pessoas, estão cometendo pecado, e a lei os condena como culpados. Aquele que observa a lei toda, mas falha num só ponto, torna-se culpado de violar a lei inteira. De fato, aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Portanto, se você não comete adultério, mas mata, será condenado como violador da lei. Falem e ajam como pessoas que vão ser julgadas pela lei da liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia para os que não tiverem agido com misericórdia. Os misericordiosos não têm motivo de temer o julgamento. A fé se manifesta em atos concretos. Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Por exemplo, um irmão ou irmã não tem o que vestir e lhes falta o pão de cada dia. Então alguém de vocês diz para eles: vão em paz, se aqueçam e comam bastante. No entanto, não lhes dá o necessário para o corpo. Que adianta isso? Assim também é a fé. Sem as obras, ela está completamente morta. Alguém poderia dizer ainda: você tem a fé e eu tenho as obras. Pois bem, mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Você acredita que existe um só Deus? Muito bem, só que os demônios também acreditam e tremem. Insensato, quer ver como a fé sem as obras não tem valor? Quando nosso pai Abraão ofereceu o filho Isaque sobre o altar, não foi pelas obras que ele se tornou justo? Vocês podem perceber que a fé cooperou com as obras dele, e que pelas obras essa fé se tornou perfeita. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Como vocês estão vendo, o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Do mesmo modo, a prostituta Raabe, ao dar hospitalidade aos mensageiros e ao fazê-los voltar para o outro caminho, não foi ela justificada pelas suas obras? De fato, do mesmo modo que o corpo sem o espírito é cadáver, assim também a fé. Sem as obras, ela é cadáver. Capítulo 3. Força e perigo da língua. Meus irmãos, não se façam todos de mestres. Vocês bem sabem que seremos julgados com a maior severidade, pois todos nós estamos sujeitos a muitos erros. Aquele que não comete falta no falar é homem perfeito, capaz de pôr freio ao corpo todo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, nós dirigimos todo o corpo deles. Vejam também os navios. São tão grandes e empurrados por fortes ventos. Entretanto, por um pequenino leme são conduzidos para onde o piloto quer levá-los. A mesma coisa acontece com a língua. É um pequeno membro e, no entanto, se gaba de grandes coisas. Observem uma fagulha. Como acaba incendiando uma floresta imensa. A língua é um fogo, um mundo da maldade. A língua colocada entre os nossos membros contamina o corpo inteiro, incendeia o curso da vida, tirando a sua chama da geena. Qualquer espécie de animais ou de aves, de répteis ou de seres marinhos, são e foram domados pela raça humana, mas nenhum homem consegue domar a língua.
Ela não tem freio e está cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca sai bênção e maldição. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Por acaso a fonte pode fazer jorrar da mesma mina água doce e água salobra? Meus irmãos, por acaso uma figueira pode dar azeitonas e uma videira pode dar figos? Assim também uma fonte salgada não pode produzir água doce. A verdadeira sabedoria. Quem é sábio e inteligente entre vocês? Pois então, mostre com a boa conduta que suas ações são de uma sabedoria humilde. Mas se vocês têm no coração ciúme amargo e espírito de rivalidade, não fiquem se gabando e não mintam contra a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do alto. É a sabedoria terrena, animal, demoníaca. De fato, onde há ciúme e espírito de rivalidade, existe também desordem e todo tipo de ações más. Ao contrário, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura e pacífica, humilde, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, sem discriminações e sem hipocrisia. Na verdade, um fruto de justiça é semeado na paz para aqueles que trabalham pela paz. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário e a gente se vê no vídeo de amanhã, onde terminaremos a leitura da carta de São Tiago. Grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã. Tchau!